90% dos mais de 5 mil municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Eles alegam que não têm condições de cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos e querem um prazo maior. Mas os catadores são contra a prorrogação. Nós hoje, Movimento Nacional de Catadores, nós temos muito medo da prorrogação do prazo. Por quê? Porque em 1980 saiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Em 1980 já foi proibido. Um lixão é um crime ambiental e mesmo assim não está sendo cumprido. Então essa hoje é a nossa preocupação, de que uma prorrogação da Política Nacional de Resíduos, ela faça com que a lei caia no esquecimento. Mas a intenção não era só mostrar a mazela e dizer que existe possibilidades. Acabei de falar que a Funasa tem nos ajudado muito, que o governo federal tem nos ajudado muito, e isso é fato. Essa é uma unidade no Paraná, Cata Paraná, o nome da central. Tem recursos aí do governo federal para a implantação dessa unidade de comercialização. Esse aqui é um galpãozinho, fica num município bem pertinho aqui de Brasília, na cidade ocidental. Na realidade lá, inclusive com recursos do governo federal, foi construído esse galpão. Os catadores foram retirados do lixão, isso já tem mais ou menos uns 2 anos. Logo depois da Política Nacional eles começaram a trabalhar. Eles já implantaram coleta seletiva na cidade ocidental. O material lá é separado, prensado. Então, assim, as perspectivas que nós temos é de que não haja prorrogação do prazo. Quando a gente pergunta do Ministério da Cidade, quando a gente pergunta do Ministério do Meio Ambiente, quando a gente pergunta da Funasa, está sendo o menor orçamento para esse item, exatamente no ano que a gente tem que acabar com os lixões. É o menor orçamento dos últimos anos do governo federal para cumprir a lei que nós aprovamos e que foi sancionada pelo governo. Se a Funasa não pôde fazer mais, eu cito aqui, em linhas gerais, duas grandes dificuldades. Uma foi o limite orçamentário que é imposto a todos os programas, principalmente do Ministério da Saúde. E o outro é uma dificuldade muito grande de cumprir todas as exigências burocráticas. Então, a gente tem realmente uma legislação pesada, a transferência de recursos tem que cumprir uma série de itens que dá um verdadeiro caderno, e os pequenos municípios têm muita dificuldade para isso. Então, uma luta que a Funasa tem feito em todos esses anos é convocar, treinar, capacitar os municípios para que eles possam fazer com que seus quadros se habilitem a conseguir isso. Outra preocupação que foi registrada e que eu chamo a atenção mais uma vez é a questão dos consórcios que estão sendo formados. Nós discutimos da outra vez e dentro desses consórcios, às vezes você junta 20 municípios, 24, 25 municípios e um que tem problema ou pendência de cálculo, simplesmente o consórcio não pode receber recurso. Isso nós temos que criar, e eu pedi já ao Ministério do Meio Ambiente, em outra oportunidade, pedi à Funasa, ao Ministério da Cidade, que a exemplo de outros recursos que têm prioridade, que possa suspender temporariamente, ou pelo menos para esse tipo de verba, tá certo? Que não contamine um município, não contamine ou não inviabilize a solução de um consórcio, que é a solução para os pequenos municípios. Os municípios tiveram um prazo para fazer seus planos de gerenciamento de resíduos. Infelizmente, a grande maioria não fez e não tem como captar recursos com o governo federal sem seu plano de gerenciamento de resíduos. E muito engraçado que alguns dias atrás eu fui dar uma palestra no município do Goiás aqui, no lixão lá, e aí a gente saiu do lixão e depois fomos numa reunião com o secretário de Meio Ambiente. E ele não sabia o que era a Política Nacional de Resíduos. E eu fiquei assim, de queixo caído. E eu falei, olha, é necessário fazer o plano de gerenciamento de resíduos para dizer o que o município vai fazer com relação aos seus resíduos à luz da política nacional. E ele não sabia o que era isso. Eu falei, então, vocês vão ter que correr atrás de uma consultoria para fazer isso. Conhecimento técnico nós temos, equipamento nós temos, mão de obra nós temos e vontade de fazer nós temos. Nós precisamos dos nossos administradores de vontade política, como o senhor teve como prefeito de João Pessoa em 2003. Com vontade política e realmente agregando
os esforços e os atores que estão presentes na cadeia, integrando todas essas ações, que não é simplesmente fechar o lixão, é construir a moradia, é dar educação, é dar a capacidade de se trabalhar de uma maneira profissionalizada.